Um assunto muito polêmico. Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conte Aí Podcast. Comigo, Madison e a Kaliane, de sempre trazendo mais um episódio para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio desta semana, trazendo aí um assunto muito polêmico, atual, Meu Deus. e que acho que vai dar aí um certo frisson na internet. Já tem dado, na verdade, né? E de antemão já queria pedir para vocês seguirem o nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário, siga a gente no Instagram. Muita gente assiste, né, o vídeo e não segue o canal. 60%. Por favor, gente, dá essa moralzinha. Já que assiste lá, né, segue, porque a gente tá postando toda semana. Toda semana tem vídeo novo, a gente sempre tá debatendo, externando aqui as nossas ideias, as nossas opiniões. E contamos com vocês aí para discutir com a gente, para trocar ideia, né? E falar que, na verdade, o Conte Aí, né, é uma iniciativa da gente tá trazendo esses bate-papos, essas dicas, essas ideias que a gente tá trazendo. E, assim, a ideia é avançar isso um pouco mais. A gente tá aí, obviamente, nesse começo, nesse início, ainda até testando algumas coisas ainda. Sim. Ver o que funciona, o que não funciona. Mas, em breve, a gente pretende trazer, além dos episódios do podcast, vídeos de ideias, de dicas, de séries, de coisas que a gente vive, que acha que pode ajudar as pessoas, que pode compartilhar com vocês. Obviamente a gente faz aí uma jornada dupla, né, com o Conte Aí, mas a gente pretende sim estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então assim, comenta aí embaixo, compartilha, segue a gente, deixa o legal, que isso ajuda demais a gente a estar aqui empenhado para fazer isso com vocês. Mas dando seguimento aqui, né, o que a gente vai falar hoje, gente? Vamos revelar o assunto da semana. Deus. Na verdade é algo que a gente já vem, eu vou dizer assim, Pensando. batendo, falando em alguns episódios, né, em algumas conversas nossas, e a gente chegou e falou, não, deu o limite, não tem mais pra onde a gente correr. O assunto, gente, de hoje é política. Mas a gente não vai falar de política de uma maneira muito abrangente, não, muito pelo contrário. A gente vai falar sobre os assuntos atuais da política. O que tá aí, ó, todo dia a gente liga o jornal, entra na internet e a gente tá vendo todo dia batendo na tecla. É sobre isso que a gente vai conversar, sobre isso que a gente vai trazer em pauta aqui. Inclusive, meus advogados já estão ali olhando pra gente, falando, bom, ó, viu? Estão ali atrás olhando pra gente dizendo, e aí? Hoje em dia, falar de política é complicado, porque você não pode falar mal do governo. Não, jamais. jamais. Você é preso. Senão, daqui a pouco o STF tá vindo investigar a gente, porque que a gente tá falando isso, vai fazendo lhe pegar. Lá ele. Então, gente, na verdade, é isso que a gente tá trazendo aqui hoje. Sim. E pra começar, eu queria só trazer um dado, né, que foi tirado da pesquisa da Quaest, eu não sei se pronuncia assim, gente, mas da Quaest, que diz o seguinte, que o percentual de rejeição do governo Lula chegou em 57% desde o início em 2023. E assim, é um número, pela primeira vez desde o início do governo dele, que passou ali e se tornou maioria. Só por curiosidade, o índice de aprovação dele, né, tá de 40%. Então, assim, o que está acontecendo com esse governo, né? Que foi que aconteceu? Por que o presidente, tido aí como o pai dos pobres, está com essa rejeição tão alta? Aí, né, novamente, só para trazer aqui mais um dado curioso. O único estado em que... a única região em que ele ainda continua com a taxa de aprovação maior, ainda é o Nordeste. No resto do país inteiro, ele já está com a taxa de reprovação maior do que a taxa de aprovação. Como sempre, né? A gente tem esse histórico aí. O Nordeste sempre defendendo, vamos dizer assim. E é a região que mais sofre, né? E que menos sai da pobreza.
Mas assim, eu gostaria de ouvir um pouco você, Carly. O que que você acha que esse índice nos traz, assim, né? Mostra de revela pra gente sobre esse governo? Eu acho que é devido aos últimos acontecimentos. Eu, sinceramente, devido a tudo que tem acontecido, eu achei até pouco, devido a tantos escândalos, a tantas coisas que a gente escuta falar, inclusive não só de opositores, mas das próprias pessoas que apoiaram o Verdade. governo, porque é aquilo que eu sempre digo. O fato de você votar em uma pessoa não significa que você tem que concordar com ela em tudo. É Quando verdade. você vota é porque você acreditou na proposta, é porque tinha ali uma pauta política que você defende, que você acredita. E a partir do momento que você elege uma pessoa e ela começa a fugir disso, você tem que cobrar. Foi você que votou, então você tem que cobrar. Então, eu acho que é isso que tem acontecido. Muitas pessoas que acreditaram, que fizeram campanha, que realmente via com bons olhos que ele iria fazer um bom governo, acabou que acredito também que se decepcionou um pouco, né? Que tá deixando muito a desejar Sim, mesmo. Então, assim, eu acredito que seja por conta disso. E aí vem os escândalos que a gente está vendo um atrás do outro, é verdade. né? Na verdade, é um governo, né, que tem Sim, sido pautado muito por algumas situações, até eu vou dizer até de contradizer mesmo muitas coisas que ele acabou dizendo na antiga campanha dele. E eu acredito também, como você disse, que um dos motivos principais do aumento da rejeição tenha sido esse, sim. Porque, assim, já é um governo que já começou com a taxa de rejeição alta. sim, Porque a gente sabe que ele é uma pessoa não grata para muitas pessoas, né, principalmente para o pessoal da direita. sim. Lula vai ser esse tipo de pessoa. Mas o aumento, para mim, né, da taxa de rejeição dele, finalmente superando a taxa de aprovação, para mim é justamente isso mesmo. Ele perdendo até mesmo um pouco ali do O eleitorado eleitorado dele dele, da própria esquerda. com Então eu certeza. enxergo dessa maneira Porque se também. a gente analisar, ele criticou tanto o governo anterior em alguns assuntos que a gente vai até pontuar Sim, aqui, e está fazendo pior. é Então, verdade. assim, você critica, quer dizer, não importa o que é feito, é quem faz. Então, assim, aí vem o sigilo dos 100 anos, que ele Falou que ia acatou, quebrar, né? que foi uma Bateu tanto, e polêmica, foi bateu uma tanto em polêmica na Bolsonaro, né, na época. época da eleição, Não, a mídia, todo da mundo, até os campanha. artistas. Eu fico impressionada, é porque quando é com outra pessoa, e aqui eu não vou entrar no mérito de quem foi, Sim, porque a intenção não é falar de governos passados, é não, falar do que a gente está vivendo hoje. exatamente. Então, assim, quando foi no governo passado, entregaram para Cristo, Verdade. né? E agora ele fez a mesma coisa e tá tudo bem. Outra coisa que me chama a atenção, que foi muito batido na época, me veio aqui a memória, até fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta, foi a questão das queimadas. Eu pensei a mesma coisa. Quando foi nas queimadas, gente, era vídeo. Leonardo DiCaprio. Foi um movimento de músicas, salve a Amazônia, salve, aquela coisa toda. E hoje, atualmente, o maior índice de desmatamento e De de queimadas. queimadas está sendo o governo atual. E aí o que eu quero dizer, ele não tem culpa, não tem, a questão não é essa. Porque, infelizmente, as queimadas sempre existiu. Só que, assim, quando é de oposição, você critica, você eh, traz à tona, faz debate, faz música, e quando é o governo que lhe apoia, que lhe financia, que lhe banca, aí você não fala nada? Então, assim, Sim, aí aí você eu já falo aí tá. para os artistas, Eu né, já que falei isso, aí fizeram aquelas músicas, você já tá né? trazendo aí a problemática do eleitorado, né? Isso, do eleitorado Que fica que. nessa disputa sempre de o outro candidato é sempre o Isso, errado. isso, O problema está sempre no outro governo. A gente isso. viu isso também na direita, né? Como sempre também na época, né? Como você falou, a gente não querendo falar aqui de governo, mas Sim, na época do governo do Bolsonaro também é a mesma coisa. Quantas coisas foi apontado e falaram, mas isso foi no governo de Dilma. Então o que a gente está querendo dizer aqui é justamente isso. Que exatamente. independente do governo que vai estar no poder, sempre vai se passar pano pro governo. Quem apoia Quem o apoia o governo. governo sempre vai estar passando esse pano. Ah, mas o Exatamente. problema sempre foi do governo passado. Ah, mas no governo atual não tem esse problema. Sendo que a gente está vendo que sim, tem. E aí me trouxe à memória agora aquela fala de Lula que ele estava fazendo um discurso e ele falou que
a maioria das pessoas que votam nele é do Nordeste porque são analfabetas, porque nunca teve um governo que se preocupasse com a educação, sendo que o PT governou aí Por 16 por anos. 16 anos. Então, assim, ele mesmo tá falando mal do governo dele, se a gente for analisar. E Sim. ele achando que estava falando de outras pessoas. Mas ele esquece que ele já governou anteriormente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o senso crítico, independente, direita, esquerda, meio, em cima, embaixo. Mas é aquilo, tá errado, tem que cobrar. Tá errado, tem que falar. Mas, como você disse, eu vejo como um dos principais problemas desse governo foi justamente as promessas demasiadas. Sim. Porque, assim, é justamente aquilo, né? Você falar que você vai fazer algo, que você cobra do seu candidato, né? Cobra do seu candidato, não, perdão. Cobra do seu opositor. Você cobra uma postura do seu opositor. Prega algo que tem que ser feito de uma certa maneira. Você prega ali uma postura correta do seu opositor. E quando chega a sua vez, você comete os mesmos erros, ou até erros piores do que o seu opositor, você obviamente está. Desculpa, gente, mas literalmente você não querer ver ou você tá passando o pano para aquilo que o seu governador, né, aquilo que você, o seu político, o seu representante está fazendo. Tem uma expressão que tem surgido muito, né, nesses últimos anos dessa polarização política, que é o governo, o político de estimação. Que é aquele político que, independente do que ele faça, você vai estar do lado dele, vai estar passando pano para ele e você vai estar sempre comprando tudo aquilo que ele diz. Eu vejo muito que com, né, essa polarização que a gente está tendo da política, se você é de direita e conhece alguém de esquerda, a pessoa ou é de extrema esquerda, porque você não consegue enxergar o diferente como algo bom. Não, se é diferente de você, ele sempre é ruim, é sempre o extremo. A mesma coisa quem é de esquerda e conhece alguém que não concorde com as ideologias de esquerda, né? Acaba concordando com a ideologia de direita, a pessoa vai ser sempre extremo direita, pode perceber. Não tem alguém que fica ali, não, você é só direita, não, você é extrema direita. Ah, você é extrema esquerda. Exemplo disso é o que a gente vê aí agora, como foi o caso, né, um tempo atrás, aí no começo do ano, quando teve a polêmica, né, das empresas que começariam agora, dos bancos e das fintechs terem que declarar ali a informação que tem de movimentação tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, acima de 5 e 15 mil. E a polêmica que gerou o vídeo do Chupetinha, né? De Nicolas. De Nicolas, perdão. Eu lembrei mais do apelido do que do nome da pessoa. Que gerou o vídeo dele. Onde as pessoas de direita, arrasou, gato. E o pessoal de esquerda o quê? Extrema direita, tá lá polemizando. Olha que desserviço pro governo que esse menino tá fazendo. Então, assim, eu entendo que sim, existiu sim ali um frisson no que ele fez, existiu uma politização sim no que ele fez, mas foi sim um vídeo necessário. Algumas informações não estavam 100% verídicas, mas era sim importante trazer essa luz ao tema. Porque a partir do momento que a gente vive num governo que prometeu na campanha que não ia fazer tal coisa, algumas coisas, e ele fez, ou ele falou que ia deixar de fazer, mas não cumpriu, e a gente ouve falar que a possibilidade agora pode ter a possibilidade de taxar o Pix. A lei não era essa. Mas só da gente imaginar que tem a possibilidade, e a gente já viu esse histórico do governo, qual é a reação da população, a gente realmente vai ser taxado. Sim. Então, assim, a gente tá vivendo nessa situação atual desse governo. Já teve a taxação das comprinhas da... Que não seria taxado, lembre-se disso, que a promessa foi, mas a taxação não vai ser para pessoa física, vai ser para as empresas, mas o que aconteceu? As empresas foram taxadas, o preço das mercadorias subiu. E pessoas físicas também, que estão comprando, está sendo taxada. Então, é isso que eu estou falando, subiu, o preço das mercadorias subiu. Outra situação também envolvendo a mesma coisa, né, dessas comprinhas, que foi a criação do ICMS, para quando você compra as compras, que quando ela chega agora aqui na alfândega, além de pagar, tem que pagar o imposto de importação de 60%, você ainda tem que pagar a alíquota do ICMS de transferência para o seu estado, né, para sua cidade, de 17%. E sabe o que eu acho engraçado?
que é o governo dos pobres e aumentando imposto desse jeito. E o que eu fico mais abismada é de gente falar, mas tem que taxar as grandes fortunas, mas tem que taxar mesmo. Os empresários têm que pagar. Gente, empresário não paga nada, quem paga é o consumidor final. É a gente que paga. É por isso que o poder de compra tem cada vez diminuído e as coisas estão cada vez mais caras. A gente está vivendo, né? Se eu não me engano, você pode até me corrigir, mas se eu não me engano, é o ano onde mais houve arrecadação de impostos. Foi, batemos recordes de arrecadação. A gente já E bateu, é o ano que a gente o já governo- bateu mais de 1 trilhão, se eu não me engano, de recolhimento de impostos. Porém, é o ano também que mais houve gastos da máquina pública. Então, assim, o governo está tendo dinheiro para nada, Qual- porque segundo eles não tem dinheiro. isso, qual é Para onde está indo? qual é a solução que esse governo está encontrando para o aumento dos gastos? Não é diminuir os gastos, não é tentar cortar os Não, gastos. eles não querem diminuir Eles estão nada. vendo justamente a maior arrecadação, aumentar a arrecadação. Só que, para quem estuda um pouquinho a economia, sabe que esse é justamente o movimento contrário do que normalmente se espera quando você quer fazer controle de gastos. A gente até teve num dos nossos episódios passados, né? Acho que foi o nosso penúltimo episódio, a gente falou um pouco aqui sobre finanças e eu falei lá nesse episódio que é justamente antes de eu pensar em aumentar minha receita, eu tenho que ver aonde que estão os meus gastos. Reduzir o custo. Porque de nada adianta eu querer buscar mais receita se eu não souber controlar meus gastos. Porque quanto mais receita eu tiver, mais gasto eu vou ter. Então essa conta nunca vai fechar. Então o primeiro passo é a gente ver onde a gente está gastando, onde a gente tem um gargalo. A mesma coisa funciona para o governo. O governo tem que entender onde é que está o gasto, onde é que está o gargalo, para tentar enxugar, se possível. Se não for possível, entender por que tem esse gargalo, tentar fazer novas políticas públicas, novas políticas sociais, novas políticas financeiras, para tentar encontrar um equilíbrio entre arrecadação e gasto. O que não pode é a gente ver esse absurdo que a gente tem visto no aumento de arrecadação, imposto em cima de imposto, aumento e retorno de taxações que tinham sido praticamente extinguidas. Aumentou também a quantidade de deputados, que isso gera. Sim, verdade. Os Quanto custa um novos deputado salários, desse? né? Exatamente. Ao invés de reduzir, fez foi aumentar. Aí ele pergunta, para que esse tanto de deputado? Dinheiro. Dinheiro entrando, né? Assim, e o que me deixa mais preocupado? Porque, né, eu elenquei aqui algumas situações, né, que foram prometidas na campanha e não foram cumpridas até o momento. A isenção do IR até R$ 5.000. Isso. A quebra do sigilo dos 100 anos, que foi aquilo que você falou, que você comentou. A continuação do orçamento secreto, que ele falou que também iria extinguir o orçamento secreto, continua. Continua normal. E o aumento dos gastos públicos. Ele falou que ia fazer essa diminuição desses gastos aí, mas só aumenta. Os gastos só aumentam. Então, assim, a picanha que ia ser mais barata. A gente tá vendo que não é bem isso que tá acontecendo. Então, assim, sim, o salário mínimo aumentou. Mas qual foi o preço desse aumento? E foi realmente um aumento considerável? A gente tem que pensar em tudo isso. Então, assim, diante de tudo que está sendo apresentado para a gente nesse governo, ele é um governo que sim preocupa o cidadão. Eu estou realmente muito preocupado. Outra situação também que a gente pode falar aqui é que são essas outras declarações que ele acaba colocando sobre o próprio eleitorado. Como foi essa declaração que você falou também, né, que ele falou sobre o Nordeste, foi também aquela declaração que ele disse que pessoas da classe média não votam nele. Não votam no governo dele. Por quê? Porque são pessoas mais instruídas. Ele falou que as pessoas que têm maior instrução acabam não votando no governo dele. Em outras palavras, só vota em mim quem é burro? Não, eu não sei, mas a declaração foi dele. O que ele quis dizer com isso, eu não sei. Só ele mesmo vai explicar. E ele explicando, a gente continua sem Exatamente. entender, então... E outra coisa também, a gente continuando nesse lado de declarações, a gente pode ir também para as declarações mais polêmicas, agora não do presidente, mas da primeira-dama. Não, essa daí é fora de cogitação. Então, assim, quando a gente tem uma primeira-dama dando declarações sobre Elon Musk, gastando dinheiros exorbitantes.
Se eu não me engano, a última atualização que teve dos gastos só dela já bateu 63 milhões. Então, assim, Só dela. E lembrando, ela não tem nenhum cargo político. exato. Eu Ela digo tem assim, gastado. cargo de... Não, mas eu te entendo, ó. Mas ela tem gastado tanto que virou meme na internet. O tal do janjômetro. Que ela gasta, em média, 4 mil reais por hora. Aí, dizem... as estatísticas Que o povo aí faz, que né? o povo tá fazendo. O pessoal deve pegar a média ali O e distribuir janjômetro. pela... O janjômetro. Então, assim, é preocupante. É por isso que o governo só vive dizendo que não tem dinheiro. Sim. Aí não vai ter mesmo. E o maior escândalo, né, que acabou estourando nesse governo, que é justamente o escândalo da fraude do INSS. Exatamente. E assim, é isso que eu acho incrível. Aí fica aquele jogo, né? Aquele jogo de empurra-empurra. Aí quem vota em Lula fala que a culpa é de Bolsonaro, porque começou em 2022. A fraude começou em 2020. Foi 2022, não? 2019? Não, começou em 2019 a questão dos descontos do sindicato. Ah, sim. Aí, Perfeito. quando chegou em 2022, Bolsonaro criou uma lei lá, uma regra, não Sim. entendo bem como foi, e que proibia esse desconto. Sim. Aí deu uma segurada. Quando Lula voltou, derrubou essa lei e voltou a ser descontado. Só que tá descontando sem os aposentados tá sabendo. Entendeu? Entendi. Então, assim, mas vinha desde 2019, mas deu uma freada. Entendi. E depois voltou. Mas aí fica esse jogo de empurra-empurra. Fica um jogo de empurra-empurra. Aí o pessoal que é eleitorado de Lula fala que a culpa é de Bolsonaro, o pessoal que é eleitorado de Bolsonaro fala que a culpa é de Lula. Sendo que a principal empresa que cometeu esses problemas aí é de quem? Sindicato do irmão de Lula. Então, assim, gente, eu tenho, né, 30 anos, eu vivi uma época que houve um grande escândalo no Brasil de corrupção, que foi o Mensalão. Eu não sei se todas as pessoas têm ciência do que foi o Mensalão, mas o que a gente está vendo agora é uma possibilidade de um novo Mensalão. E novamente explode no governo de quem? Do PT. Pautado, né, protagonizado aí por uma empresa, por um sindicato que o irmão do atual presidente estava na frente. Aí, usando a mesma lógica que o pessoal de Lula, né, o pessoal que vota em Lula, do PT, usa, é a mesma coisa que eu queria dizer que Bolsonaro também não sabia das rachadinhas dos filhos. Então, assim, se a gente usar a mesma lógica... Quando bota na balança, é tudo a mesma coisa. Se a gente usar a mesma lógica, então a mesma lógica também cabe aqui. Do mesmo jeito que cabe para as rachadinhas, mas sabe o que acontece aqui no Brasil hoje? Que é aquela questão, não é o que faz, é quem faz. Exatamente, eu também né? percebo Porque isso. bateram nos filhos de Bolsonaro, questão de roubo, essas coisas. Aí vem o filho de Lula, bateu na mulher e ninguém falou nada. Sim. Né? Então, assim, se fosse um dos filhos de Bolsonaro, como é que seria tratado? Exatamente, porque você não vê ninguém, a não ser o pessoal da direita aí que quer, né? Porque... Às vezes as pessoas não querem nem debater política, fica debatendo a vida pessoal. Exatamente. Que não vem porque o caso. Os ataques não são as pessoas de Lula, as pessoas de Bolsonaro. Nosso ataque é justamente nas políticas que eles fizeram. Exatamente. Exatamente. E aí teve essa questão e a mulher denunciou. Mas aí é o quê? Não, mas aí a culpa é da mulher porque tá inventando, vamos dizer assim. Que foi mais ou menos o que quiseram dizer. Uhum. Quer dizer, mas porque foi o filho dele. Se fosse o filho do outro, teria a mesma tratativa? Então, assim, é complicado. Ia dizer que era mansplaining. É. O homem querendo justificador da mulher, querendo dizer o que é a mulher assim. E aí, com isso, ficam só botando panos quentes, né? Fora os... E sabe o que eu acho engraçado? Gente, aí aqui agora vai minha curiosidade. Esse povo, quando assume essas posições, eu acho que perde a noção do senso da palavra. Porque é tanto absurdo que a gente escuta, e eu vou falar, assim, que foram os mais recentes, que é os que eu mais me recordo. Porque cada declaração absurda que esses presidentes dão, que me deixa envergonhada. Falei, gente, como é que um presidente da república fala um negócio desse? Essa primeira dama mesmo com Elon Musk, independente se eu gosto ou não gosto, mas você é uma primeira dama que representa o país, você tem que ter, no mínimo, bom senso e respeito. Aí exigem tanto respeito e não se dão respeito. E a gente está sendo representado por esse povo. Exatamente. Essa é a minha preocupação. Novamente, é a mesma situação
que eu tinha com o Bolsonaro referente a algumas Não, declarações Bolsonaro, dele. quando abria a boca, Exatamente, referente a algumas socorro, declarações dá dele vontade de sair correndo. que assim, quando a gente tem, gente, um presidente de um país que ele dá declarações que de alguma maneira ou denigrem o próprio cidadão, a própria população, ou que de alguma maneira traz dúvidas à população, que ou inventa números sobre o próprio país para de alguma maneira tentar aparecer ou transparecer alguma virtude, gente, isso é altamente preocupante. Porque isso mexe, a declaração de um presidente, a gente pode mexer diretamente como o país é visto internacionalmente. Exatamente. E hoje, no modelo de geopolítica que a gente vive hoje, nenhum país é 100% independente. Todo país precisa do outro. Então imagine a gente vivendo num país que não tem credibilidade nenhuma internacional. A gente vai sofrer, como a gente tem sofrido, aumento do dólar, a gente sofreu aí a sanção agora dos Estados Unidos ter que negar visto agora para alguns cidadãos brasileiros. Então, assim, o próprio governo internacional questionando o nosso jurídico, o nosso poder jurídico. Então, assim, vocês entendem, gente, a gravidade da situação? Vocês conseguem entender o quão grave a situação que a gente está vivendo, de todas as polêmicas explodindo, fraude no INSS, declarações estranhas, passada de pano em situações que até o governo passado eram super urgentes e agora deixaram de ser, como por exemplo a queimada que você disse. Então, assim, Você quase não escuta falar. E teve agora, foi a maior de todos os tempos. Então, assim, parece que a gente está se preocupando demais com o desnecessário e fechando os olhos para essas situações que são mais graves. Uma coisa tanto que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei 4 situações aqui que para mim tá parecendo passada de pano, cortina de fumaça para tentar abafar esses escândalos que estão acontecendo. Você pode até citar pra gente? A gente citou aqui algumas, né, que é para desviar o foco. Pra mim é para desviar o foco, gente. É para desviar o foco ali, CPI das Bets. A gente viu aí nas últimas semanas a situação da CPI da Beth. A gente teve até a da Virgínia, né? O depoimento de Virgínia, que ela foi lá e virou. Gente, parece que virou uma atração o depoimento dela. E sabe o que eu acho engraçado? Esse povo não canta. Não... É o quê? Esse negócio de influência de quê? Porque a pessoa não canta, a pessoa não é atriz, não é nada. Assim, não tem dom nenhum. Porque você, antigamente, para você fazer sucesso, era o quê? Você cantava, você atuava, você era uma bailarina, tinha alguma função. Aí virou. Função. Função que eu digo assim, alguma arte. Sim. Né? E aí virou celebridade, o povo que era para fazer as perguntas, para fazer a investigação, tirando foto, pedindo foto. Então, assim, virou baderna. Na minha opinião, virou baderna. E outra, essa CPI foi com o intuito de quê? Porque, inclusive, de um dos influencers que foi chamado para depor, né, na CPI, quando ele foi questionado pela relatora, que eu esqueci até o nome dela, que ela foi até candidata a presidente, ela perguntou para ele, aí ele falou que porque ele divulgava esses jogos de azar, se ele sabia que podia prejudicar várias famílias, não sei. Sim. Ele falou, porque vocês votaram e é legal. Porque vocês aprovaram, então você não está fazendo nada de legal. E por que agora essa CPI? Sendo que eles mesmos aprovaram e agora estão dizendo que está errado? Entendeu? Olha, o que eu entendi da CPI é justamente para ir atrás das empresas que estão agindo de forma ilegal. Porque tem empresas, né, que para você ser legalizado você tem que passar lá num crivo, que a lei obriga você a ter aquele crivo, para que você possa, né, exercer essa função legalmente. Casas de apostas, jogos de azar, esse tipo de situação são os jogos com que eles chamam, os cassinos online. Eles, para ser legalizado, têm que seguir várias regras. E aí
a CPI, pelo que eu entendi, seria para pegar as empresas que não utilizam dessas regras. Por exemplo, tem que ter chance da pessoa ganhar. E muitas vezes a pessoa, literalmente, foi feito para a pessoa perder mesmo. Mas, para mim, isso parte do seguinte princípio. Novamente, é algo que eu tenho falado muito aqui desde o IR. Desde da nossa gravação do IR, que é: o governo parece que trata o brasileiro como um coitado burro. E parece que o governo ele tenta ser uma mão forte para tirar ou colocar o cidadão como coitadinho da situação. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai e ela joga na bet, joga um jogo de azar, joga no cassino, alguma coisa, essa pessoa ela tem ciência de que ela pode perder. Sim. Tem ciência, não é verdade? Sim. Quando a gente vê as pessoas que jogam na Mega Sena, jogam na Lotomania, tudo, né? Sim. As legalizadas pela Caixa. Sim. Elas não têm o mesmo poder viciante também de um tigrinho, Mas aí é só o tigrinho pagar imposto que aí vai ser liberado. A Mas, questão da Caixa é porque paga, né? mas é isso que tá. É controlado. Mas é aí que tá. As empresas que se legalizam, elas também pagam o imposto. Então a situação pra mim é tipo, vai além. A situação pra mim é do tipo assim: meu cidadão ele é coitado demais, o cidadão brasileiro ele é coitado demais, ele não entende que se ele continuar jogando isso ele vai se viciar, ele vai falir, ele não vai ter dinheiro pra mais nada, vai virar coitadinho. E aí eu como governo, eu como estado, eu como máquina, vou ter que sustentar ele porque eu tenho que dar dignidade pra esse cidadão. Mas ao mesmo tempo eu dou pra esse cidadão a oportunidade de jogar legalmente na Caixa, na Mega Sena. Não, é extremamente contraditório. Esses dias eu vi até também uma pessoa falando assim: quantas pessoas, pais de família, já perderam casa porque ficaram viciados, porque já perderam famílias sendo destruídas por conta desses jogos online. Beleza. E quantas famílias já foram destruídas por conta do álcool? Eu pensei a mesma coisa. A gente vai proibir as propagandas de cervejas? Não. De bebida alcoólica. Eu já falei isso. Porque assim, bebida alcoólica. Porque a situação da propaganda, praticamente hoje em dia, já deu até uma amenizada. A situação não seria a propaganda, seria o consumo. A gente vai proibir o consumo. Exatamente. A gente vai votar de novo para lei seca Porque geral. na CPI ficou parecendo isso, porque chamaram os influencers que divulgavam. Então eu tô falando dessa questão da divulgação. Sim, da divulgação, entendi. Porque fica parecendo que quando você divulga, você incentiva. Mas eles chamaram quem divulga justamente porque, pra mim, é uma cortina de fumaça. Sim. Que foi pra dar realmente ibope. Porque quem divulga? Visualização. Porque quem divulga? Os influenciadores. É verdade. Sabiam que ia atrair a atenção das pessoas que acompanham eles pra acompanhar isso. Entendi. Tirando o foco do que... Pra você ver que não tem sentido. Então, se a gente for nessa pegada, aí entraria as bebidas alcoólicas. Exatamente. Né? Vape. Tudo que vicia. A galera do vape. Do vape. Então, assim, é uma série de coisas aí que é viciante. E... Aí outra situação. A discussão sobre os bebês reborn. Pra mim também é outra cortina de fumaça pra tentar tirar o foco dos verdadeiros problemas que a gente tem no governo. Sim. A gente viu aí o frisson aí, tanto que a gente gravou um episódio também sobre isso. Um frisson do que foi os bebês reborn aí. Pessoas falando sobre isso como se tivesse mil maravilhas. Problematizaram projetos de leis. Mas e os projetos de lei para impedirem que aconteça o que aconteceu com o roubo do INSS? Com a fraude do INSS? Cadê o STF protegendo a lei da forma que deveria estar protegendo quando acontecer algo assim? O STF está preocupado com as piadas contadas. Pronto, já que você citou, outra situação também que teve aí agora, essa semana mesmo. A condenação de Léo Lins. Assim, gente, ó. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de piada. E assim, algumas até discutíveis. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Sim. Até pra já a gente deixar claro aqui. Teve também a soltura do MC Pose, que também é mais uma polêmica aí, que pra mim também, pra dar aquela
Sim. Aquela tapada de sol da peneira, né? Outra situação também pra gente falar aqui, a lei anti-Oruan, que era lá pra proibir o rap. Gente, Apologia ao ao crime. Gente, crime. ó, eu vou deixar claro pra vocês. Pra mim, Oruan tem a mesma liberdade de cantar o que ele quiser. É a mesma liberdade que Léo Lynch também tem de fazer a piada com o que ele quiser. Eu não quero que nenhum dos dois seja proibido. Não quero que nenhum. Você quer fazer apologia ao crime? Faz lá. Você quer cantar sobre isso? Cante. Quer cantar a realidade de quão cruel a favela é? Cante, porque eu sei que realmente é a realidade de muitas pessoas. Quando o Léo Lins faz uma piada, algumas pessoas, né? Eu não sou aqui comediante, então eu não vou poder argumentar sobre isso, mas eu sei que a piada é um argumento artístico, assim como a música também é, assim como um filme é, assim como um desenho, assim como um quadrinho. Então, assim, é uma liberdade artística, é uma expressão artística. Então, muitas vezes, quando o artista ele faz uma piada pesada, uma piada de cunho mais grave, né, mais ácido, porque agora nem humor negro a gente pode falar. Não, É pode não. humor ácido. Quando ele faz esse cunho mais pesado, o que ele está querendo trazer muitas vezes é a luz para a discussão. Pode ser de mau gosto a piada? Pode ser de mau gosto. Pode ser uma piada discutível? Pode ser discutível. Mas prender uma pessoa por conta de uma piada. Vocês têm noção? Vocês conseguem entender a gravidade dessa frase? Gente, E olha que a gente está falando de um país democrático. democrático. Então, assim, gente, ó, bora analisar. Se tudo aquilo que seja peça artística a gente começar a condenar agora, porque de alguma maneira trouxe ou uma apologia, ou uma discriminação, ou representou alguma coisa que pode sim ser Ofendeu, né? entendido como crime ou uma ofensa, então a gente vai ter que parar de ter filmes, ter que parar de ter novelas, de ter livros, de ter quadrinhos, de ter Porque romances. tudo em algum momento vai Vai ofender ofender. alguém. Tudo em Porque algum assim, ó, momento vai ofender alguém. é só a gente lembrar que grandes artistas que a gente possui, foram sim, muitas vezes, racistas. Eu gosto de lembrar de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que escreveu esse do Pica-Pau Amarelo. Ele era extremamente racista em algumas colocações dele nos livros do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, a gente vai proibir agora? Pois é. O sítio do Pica-Pau Amarelo? Ah, mas aí a gente pode censurar, a gente pode tirar esse trecho do livro. É sério? Vai estragar a obra? Não, não é questão de estragar a obra. A gente tem que deixar. A gente tem que permitir que os jovens, que a população tenha acesso a isso, até para a gente entender o que realmente é problemático. Tem um movimento que está acontecendo muito forte nos Estados Unidos, que a Disney tem feito, que é reeditar alguns filmes passados deles de animação. Reeditar alguns quadrinhos, reeditar algumas publicações, porque eles consideram que essas publicações não se adequam à política, à atual política da empresa. Gente, mas eles foram sim racistas na época. Ou eles foram problemáticos na época. Por que retirar isso agora? Maurício de Souza tem feito isso aqui no Brasil também. Com algumas reedições da Turma da Mônica. Não, gente, deixa. Começa a fazer a partir de agora, Seu né? pensamento naquela época era errado? Não muda, deixa. Faça a partir de agora o melhor. Mas é obrigado a deixar para quê? Porque isso é uma prova de que realmente a gente não pode confiar na história. Quem me garante que aquilo que eu realmente leio hoje é o que realmente foi escrito? Porque se eles estão fazendo isso com coisas tão atuais, o que me garante que não fizeram com coisas passadas também? Que coisas que eles consideravam normal e com o tempo deixaram de achar normal e censuraram. Então, assim, tudo isso é cortina de fumaça. Obviamente, tem uma problemática aqui, que se a gente deixar estender isso, são horas de conversa, mas tudo isso, para mim, são problemáticas que é jogada na mídia. A mídia, por outro lado, abraça. Mídia, quando eu não digo só a grande mídia, né, a televisão, eu digo também a internet, porque se tem algo que a gente aprendeu na última eleição, tem aprendido, na verdade, nas últimas eleições, é que as redes sociais têm sido usadas como massa de manobra gigantesca.
E pelos agora governadores. com a inteligência artificial, a gente não sabe mais nem o que é mentira e o que é verdade. Está cada vez mais difícil. Porque sabe uma coisa que eu acho incrível? A esquerda diz que a direita utiliza das redes sociais para fazer fake news. Mas quantas fake news também têm sido espalhadas pela esquerda nas redes sociais? Quantos ataques de reputação? Quantas pessoas são canceladas, né? O cancelamento de internet, sem ter o direito, muitas vezes, de defesa pela esquerda, justamente porque não se encaixam ali nos padrões que eles consideram como moralmente aceito. A gente tem visto hoje cada vez mais o diferente sendo tratado como anomalia, sendo que, no meu entendimento, o diferente era para ser tratado como normal. A direita aponta para quem, né, se enquadra na comunidade LGBTQIAPN+, como sendo pessoas extremamente ofensivas, pessoas que não deveriam existir, pessoas que deveriam saber o seu lugar, pessoas que não deveriam nem estar muitas vezes exigindo direitos. A esquerda, por outro lado, olha para as pessoas mais conservadoras e fala: ah, o tempo de vocês já passou, vocês não deveriam nem ter voz, vocês não sei nem o que vocês estão fazendo na sociedade, a gente é progressista mesmo, vai ter que mudar. Então, assim, cadê o diálogo? Para um tentar entender o outro. Eu, né, vi uma reportagem um tempo atrás sobre a nova lei que saiu no Reino Unido, que garantia que agora as mulheres, né, os sexos, na verdade, seriam determinados pelo sexo biológico. Ou seja, se você nasceu mulher, você vai ter os direitos de mulher. Se você nasceu homem, você vai ter os direitos masculinos. E eu vi que a J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter, ela comemorou isso no Instagram, no Twitter, obviamente de uma maneira um pouco irônica, mas ela comemorou porque ela sempre foi muito ativista dos direitos das mulheres. E as pessoas estavam querendo cancelar a mulher. Querendo cancelar a nova série de Harry Potter, que vai ter na HBO por conta disso. Teve a situação muito parecida também nos Estados Unidos. E a gente tem visto esse movimento aqui no Brasil. De cada vez mais essas discussões sobre alguns temas específicos que muitas vezes tomam a pauta da mídia e faz a gente ficar cego contra problemas que realmente afetam a população como um todo. Porque eu não estou querendo diminuir aqui a luta pelas pessoas, né, pela comunidade LGBTQIA+. O que eu estou falando aqui é que, sim, essa é uma pauta que deve sim ser discutida, é uma pauta que deve sim ser levada à luz para esse tema, mas que a hora agora não seria de discussão da gente estar dividido. A hora agora seria o momento de todo mundo dar as mãos, olhar para o que o governo está fazendo e falar: meu Deus. Porque se amanhã, se continuar assim, amanhã a gente não tem nem futuro para discutir essas pautas. A gente não vai poder nem falar. Exatamente. Porque aí entra na questão, agora que Lula está querendo a regulamentação Isso. das redes sociais. Que, E na aí, verdade, é um tema que já vinha sendo discutido, né? Começou, se eu não me engano, a ser discutido no governo de Bolsonaro. Aí passou o governo de Bolsonaro, entrou no governo de Lula e ganhou mais força ainda. Mas, perdão. não, é isso. E aí veio aquele chinês lá, que eu não, por favor, Xi Jinping? Xi Jinping. Então, assim, um país democrático com uma pessoa que vem de um país extremamente ditador, como é que a gente... Sim, entendi. Na verdade, o que acontece? Posso... Fique à vontade, você vai saber falar isso melhor Não, que porque o que eu. acontece, gente? Todo mundo deve saber aí da lei anti-fake news, né? Que o governo tentou implementar justamente para acabar com a divulgação de fake news na internet, que é justamente isso que a gente está falando. Sim. Sobre essa briga, né,
entre os espectros políticos, que um fica inventando mentira do outro lado, e isso tem crescido. Já tem se falado de regulamentação de rede há muito tempo. Só que a gente chegou num nível agora que para mim está totalmente ligado com a discussão que a gente está tendo aqui. Que é, com o aumento da rejeição dos governos, hoje como a população tem voz mais aonde? A maior voz é na internet. Onde é que está o problema da lei de fake news para mim? A lei fala, o projeto é para falar que eles vão acabar com a divulgação de fake news. E como que vai ser feita essa divulgação? Como que vai acabar com isso? Um dos projetos é para fazer o quê? De excluir, da pessoa ter a conta cassada, de ter exclusão do post que a pessoa fez ou do comentário que a pessoa fez na internet, diretamente pela empresa, né? Pela empresa da mídia social. Mas quem vai regular isso? O governo. Aí a gente bate logo aquela neura. Mas se quem vai regular o que é fake news é o governo, quem vai dizer o que é verdade? Exatamente. Porque tudo que falar contra ele vai dizer que é mentira. Exato. Esse é o problema para mim dessa lei. É só a gente lembrar de um livro, George Orwell, 1984, que fala justamente sobre isso. Se o governo tem o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira, a população vai sim, gente, ser censurada. Aí tem gente que fala, não vai ter censura. Não, a gente só vai... Já tá gente, tendo. vai ter. Já tá tendo. Porque agora, essa semana, teve um caso que tava tendo Lula tava fazendo uma coletiva, alguma coisa assim. E uma mulher chegou e gritou, ladrão. Já mandaram investigar a mulher. Ela pode ser presa. Então, assim, a gente não vai poder falar mais nada. Se for contra o governo, a gente não vai poder falar mais nada. Inclusive, entra aquela questão que se a gente for fazer uma retrospectiva aqui, aí agora não é nem entrando no mérito, né, dessa questão, como a gente tem falado, que a gente não defende nem um lado nem o outro. Sim. Mas se você analisar, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, influentes no Brasil, que apoiaram o Bolsonaro, foi investigado de alguma coisa. Verdade. De alguma coisa. Vários artistas, várias pessoas que se tornaram até inelegíveis. Sim. Entendeu? Justamente por conta de quê? Para, quando chegar em 2026, a direita não ter nenhum representante. E se levanta um, eles vão lá, escrafucha a vida todinha e vai botar essa pessoa como um impedimento de alguma coisa. E isso é muito preocupante. Sim. Porque aí agora, não que a pessoa que ganhar em 2026 vai estar pegando uma bomba. Eu acredito que Lula não vai se candidatar. Não é nem porque ele não tem condições de saúde e nem porque ele quer encerrar a carreira dele, não. Talvez ele não se candidate ano que vem, que ele está falando que vai, mas eu acho muito difícil, porque ele sabe a bomba que a pessoa que ganhar a eleição em 2026 vai pegar. Vai pegar. Porque o Brasil está em declínio a partir de 2026 e em 2027 todos os economistas falam que não são apoiadores da esquerda, porque se for, está tudo uma maravilha. Mas os que realmente são imparciais falam que em 2026 o Brasil entra em declínio e em 2027 entra em recessão a economia. Então, assim, quem ganhar a eleição de 2026 vai pegar um Brasil falido, com as facções aí bombando, infelizmente, tomando conta de tudo, e todo mundo de braço cruzado, todo mundo aplaudindo, achando que tá tudo uma maravilha. Exatamente. E a gente tá encaminhando para um buraco que a gente não vai nem poder reclamar. Não, e a gente não vai conseguir sair. Sim. Porque vai virar um narco-estado. Mas é justamente isso que eu tô falando. Imagine aí um país assim, indo para essa situação, onde você não pode nem falar que você tá passando por uma situação dessa. Porque olha para você ver como é preocupante esse cenário. Diante de tudo que a gente falou aqui, de todos os problemas que a gente falou, de CPI, da fraude do INSS, de comediante sendo preso, arrecadação alavancada de imposto, o real cada vez mais desvalorizado. O presidente preocupado com a regulamentação das redes. Se você não está percebendo o quão malicioso isso é
do ponto do presidente dizer o seguinte, que ele quer que isso seja aprovado pelo governo, pelo Congresso. Ele quer que o Congresso se movimente para aprovar isso de alguma maneira. E se o Mas Congresso se o não, Congresso né? não se mover, ele STF. vai dar o poder para o STF, ou seja, o poder judiciário. Ele está falando que vai dar poder do judiciário, que não tem a prerrogativa de criação de leis, para criar lei para fazer a regulamentação das redes. E a E gente aí sabe não que o STF todo é do lado dele, né? E ainda não contente nisso, entra essa situação que você falou da China. Dele já ter entrado em contato com o Xi Jinping uma vez e tem entrado em contato agora pela segunda vez, pedindo para que Xi Jinping mande um especialista voltado para essa área de regulamentação de redes para o Brasil, para dar consultoria e ajudar eles a fazer isso. Mas eu pergunto para vocês, gente, de novo, olha o, o quão malicioso isso é. Gente, a China é um país considerado pelo mundo inteiro como um país de regime fechado. Justamente porque lá acesso às redes sociais não é livre. E você só tem acesso àquilo que o governo deixa você acessar. É, você só tem acesso às informações que são liberadas pelo governo. Olha para quem a gente está pedindo orientação de como regulamentar isso. Porque é o que querem implantar aqui. Porque aí vai ficar fácil. Porque assim, ó, com toda a informação que a gente já tem, porque hoje a gente tem a informação dos dois lados. E aí você, como cidadão, você vai, porque tem gente que compra a ideia dos outros, você chega para uma pessoa hoje na rua e fala, você votou em fulano. Por quê? Qual é o benefício que o governo atual fez? Ninguém sabe falar nada, ninguém. Só compra a ideia. Não, porque é bom, porque é pai dos pobres, é isso e aquilo. Mas se você for debater, se você for discutir, não tem argumento, não sabe nem o que estão falando, não sei nem como é que votam. É verdade. Então, e aí, se a gente chega nesse caminho para onde a gente está indo, acabou. Porque a gente nunca vai saber a verdade. Sim. O Brasil, infelizmente, é um país que eu acho que é onde tem a maior corrupção do mundo. Não sei se já batemos essa meta, mas eu acredito que... Eu sei o seguinte, que a corrupção aqui é tão grande que é difícil até da gente rastrear. Não tem como, porque Existe muita coisa camuflada. Existe uma série chamada House of Cards, que falava justamente sobre corrupção, né, no governo. E é incrível que quando essa série estava no auge, o ator principal dessa série que fazia o presidente, né, justamente de corrupção, ele também era um dos escritores da série. Na época, se eu não me engano, a gente estava no governo de Dilma. Ele postou um Twitter dizendo a seguinte frase: olho para o Brasil e estudo. Ou seja, o Brasil foi inspiração para ele. Não sei se foi inspiração, mas se ele comentou isso. Gente, é lamentável. Então, assim, a gente vê o quanto a máquina do Brasil parece que ela foi criada para poder existir esse tipo de situação, esse tipo de furo, esse tipo de corrupção. Porque a gente já comentou isso aqui também nos nossos episódios passados. A corrupção, ela não é só dos nossos governantes. Não. Ela parte já do próprio cidadão. A gente é corrupto quando a gente aceita um trocar mais. A gente é corrupto quando a gente se cala diante de alguma situação de ilegalidade. Ou quando a gente dá aval para isso. Quer ter vantagem em tudo. Exatamente. Os políticos só são reflexo da sociedade. Então, assim, gente, a gente vive, sim, numa situação, para mim, preocupante em relação ao país. Novamente, não é porque é Lula, porque, obviamente, também no governo de Bolsonaro a gente não vivia as mil maravilhas, a gente também estava com situações problemáticas, mas a gente está falando do governo atual. Até porque, em 2026, como o Cariani falou, a gente vai ter uma nova eleição. E aí eu trago outra problemática. Quais serão os candidatos em 2026? Meu amigo, do jeito que tá indo, só vai ter gente da esquerda, porque o povo da direita tá tudo sendo perseguido. Imagine aí, 2026. A máquina do Estado. Vai ser Haddad. A Vai máquina criar do mais Estado uns impostos aí. com novos impostos.
a máquina do Estado, com o poder de regular o que você diz ou deixa de dizer na mídia. Os CLTs tudo endividado, com Com empréstimo empréstimo consignado. consignado. A dívida do cidadão maior do que nunca. A gente vai ter aí a situação da falta de candidatos. A gente está vislumbrando um cenário. Assim, falta de candidatos que a gente poderia dizer assim, é o menos pior. Porque candidato eu sei que vai ter. Mas Sim, naquela condição Quando- de que, meu quando eu, Deus, isso, quando eu digo isso. falta de candidatos, eu digo falta do novo, de um novo candidato. Porque eu tenho quase certeza que em 2026 a gente vai ver a mesma polarização que a gente viu em 2022. Eu tenho quase certeza. Não vão ser os mesmos nomes, mas vai ser a mesma polarização. Porque eu não entendo por que o brasileiro chegou no ponto de divinizar político. Porque a gente enxerga político quase como uma divindade agora. Pior que é verdade. Meu político não erra, meu político não falha, meu político que ele fala tá certo, o que ele faz é irrefutável, ele sabe o melhor para mim, ele sabe o Mas melhor olha, para a população, ele sabe o melhor para o Brasil. Mas por quê? Porque eu amo ele. É a direita que chama o Bolsonaro de mito, é a De esquerda, Messias, é o de Messias Messias, enviado para libertar o povo. é a esquerda que coloca Lula como o ponto de inerrância, que o homem nunca erra, o homem nunca falha. Então, assim, olha o que o nosso fanatismo político tá levando a gente. Olha pro buraco que a gente tá indo. E a população tá como? Aplaudindo. Batendo palma. Por quê? Porque é isso mesmo, tem que regular mesmo. Tem que prender comediante mesmo. CPI da Bet, não, tem que prender esse povo mesmo aí. Mas cadê que ninguém fala da fraude do INSS? Político corrupto tinha que ser preso também. Gente que tira dinheiro do pobre tinha que ser preso também. Gente que desvia dinheiro de imposto tinha que ser preso também. E tinha que ser prisão dura. Só que no Brasil, infelizmente, a gente tem essa mania de prender a pessoa pega a pena de 20 anos, a gente faz a pessoa cumprir 5. Não, a pessoa tinha que ser presa, cumprir a pena dolorosamente. Por isso que o problema do Brasil, gente, é que a gente tá querendo culpar a pessoa errada. A gente tá querendo jogar a culpa do problema para a pessoa errada. A gente só vai sentir de verdade o problema é que a gente tá quando a água suja bater na sua bunda. Aí você vai sentir o problema. É aquela frase, né? Vieram buscar o católico, eu não ajudei. Vieram buscar o sulamita, eu não ajudei. O muçulmano, eu não ajudei. O judeu, eu não ajudei. Até que vieram me buscar e eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Vai chegar nesse ponto. Você tá achando lindo, tá achando maravilhoso que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, batendo palma, aplaudindo o seu político de estimação, até o problema ser com você. Só que aí, quando o problema for com você, ninguém vai poder lhe ajudar. Então, assim, vivemos sim um problema que sim, a solução vai ser tortuosa. Por mais que aconteça de talvez ter um impeachment, alguma coisa, né, devido a tantos escândalos que estão acontecendo. Não vai ter. Não, eu tô falando por mais se acontecer, mas eu acho que também não vai. Não. Caso aconteça, ainda que aconteça, a gente vai estar no mesmo problema, porque a dívida é enorme já, a dívida do governo já é gigantesca. A gente falou no episódio do consignado o problema que vai ser o INSS futuramente, do rombo, né, do INSS. Então, assim, o problema a gente já tem. O que a gente precisa entender é o tamanho do buraco que a gente vai ter que sair. Porque, detalhe, quem sair também.
Porque vai ter muita gente que, por visão fechada de política, vai se estrepar. E não pensa que vai se estrepar o rico, não. Gente, o rico vai sair disso tranquilamente. Vai perder um dinheirinho? Vai perder um dinheirinho. Mas eu tô falando de gente como a gente. O pobre. Porque é justamente o pobre que tá batendo palma pra tudo que tá acontecendo. Se você não entendeu isso ainda, sinto muito. Mas corre o risco de futuramente você, que não precisa de um auxílio do governo, precisar. E aí, quando o governo não tiver auxílio para lhe pagar, aí a gente conversa. Mas, diante de tudo exposto, pra gente não acabar, né, nesse clima de merda, deixa aí seu comentário, vê se você concorda com a gente, se discorda também. Só não manda a gente para lugar nenhum, pelo amor de Deus. Deixa o like ou deixa o dislike se você não gostou também, tanto faz. Siga a gente, acompanha a gente. Mas esse é o nosso episódio sobre nossa visão política do que está acontecendo no momento. É dura, não é feliz, Mas é a verdade. mas é a verdade, gente. Então, assim, um prazer ter vocês até aqui. E obrigado, né, por mais esse episódio do Conta aí Podcast. Até a próxima. Tchau, Tchau. gente.